Olá pessoal, boa tarde. Vou fazer mais uma gravação aqui, continuação da última aula, em que a gente falava sobre Steering Behaviors. Na última aula a gente falou sobre os comportamentos de direção mais simples, né? Busca, fuga. A busca e a fuga um pouco mais complexa, que tenta antever a movimentação do adversário. E também falei sobre o comportamento errante, até implementei com vocês. Na aula de hoje a gente vai ver alguns outros comportamentos de direção um pouco mais sofisticados. Basicamente, a gente vai passar aqui por 5 comportamentos de direção: o evitar obstáculos, contenção, seguindo a parede, seguindo o caminho e seguindo um campo de fluxo. Com esses comportamentos de direção, eles não são os únicos, tá? Ainda tem outros. Já dá para a gente fazer muita coisa e eu selecionei aqui um exemplo para mostrar para vocês. Se vocês forem no site OpenSteer, ver aqui, opensteer.sourceforge.net, vocês vão achar esse. É uma espécie de simulador feito em C++. Se não me engano, tem o envolvimento do próprio Craig Reynolds, né, que é o inventor dos comportamentos de direção, que publicou o primeiro artigo sobre o tema. Então é um projeto que foi desenvolvido também com suporte da Sony. Então é bem interessante e ele apresenta uma série de comportamentos de direção aplicados em uma simulação ou em várias simulações que demonstram um pouco do que dá para a gente fazer, né, no quesito de jogos. Então aqui tem primeiro comportamento de direção. Se vocês forem aqui no site, tem a parte de documentação. A documentação não é grande. Aqui tem basicamente os comandos que a gente utiliza para manipular essa simulação aqui. É bem tranquilo. E deixa eu só mudar a câmera aqui. Esse daqui é como se fosse um jogo de fuga, basicamente. A gente tem vários NPCs aqui, né, interagindo. Deixa eu tirar as anotações aqui. Esse azulzinho aqui, ó, ele está fazendo um comportamento de busca e fuga ao mesmo tempo. Ele foge dos NPCs vermelhos, né? Ele evita os obstáculos, então ele tem mudado o seu comportamento, só que ele tenta chegar numa bandeira, enquanto os outros vermelhos evitam que ele chegue nessa bandeira. Se ele chegar, ele ganha, né? Então é como se fosse um joguinho mesmo. Quando a gente habilita as anotações, mostra aqueles vetores lá que a gente via de deslocamento, de velocidade, velocidade desejada. Tem uma série de outros vetores aqui que são implementados nessa simulação. Então é mais complexa do que o que a gente fez anteriormente. Mas é muito interessante ver como a composição dessa série de movimentos faz com que, no final das contas, pareça, né, que, deixa eu tirar isso aqui que eu tô ficando com labirintite nessa câmera, pareça que os objetos, né, os bodies, eles têm a movimentação, eles têm a vida própria, né? Aqui aconteceu uma coisa interessante, ó, ele tá fugindo dos outros e ao mesmo tempo ele tá querendo chegar no centro, mas se ele se direcionar para o centro, os outros alcançam ele. Então tá interessante aqui, provavelmente ele vai ficar nessa condição aqui um bom tempo, se ele estiver se aproximando do círculo central ali. Se a gente apertar R, dá para reiniciar a, a posição deles. Eles começam aqui em posição aleatória toda vez que a gente reinicia, ó. E aí ele tenta evitar os obstáculos e ir em direção àquele ponto central aqui no meio. Tem outros exemplos, esse daí foi um deles. Esse daqui, deixa eu mudar a câmera para entender o que está se passando aqui. Ah, esse daqui é um comportamento de direção que a gente vai ver hoje, deixa eu tirar as anotações, que basicamente funciona como os NPCs, né, os personagens, os objetos, seguindo por um caminho específico, né? Então essa linha vermelha, ela determina o caminho por onde eles vão passar. Eles estão seguindo esse caminho, ó. Quando ele chega no final do caminho, ele volta pela mesma linha vermelha fazendo o mesmo caminho. No meio do caminho tem alguns obstáculos aqui. Esses círculos, né, são obstáculos. E aí a gente vê como é que eles funcionam. Isso aqui é para como é que eles funcionam, né? É como se fosse uma demonstração de uma multidão
de pessoas, sei lá, andando em uma rua e perceba que elas evitam o contato, né, entre elas. Às vezes tem o contato, se esbarram, mas a ideia é que esse contato seja evitado. Elas tentam evitar quando estão muito próximas. A gente vai ver isso na próxima aula, essa questão de evitar contato. Mostrar outra simulação. Essa simulação aqui é muito interessante. É, chama de comportamento de flocagem, então ela simula como se fosse um cardume de peixes, um bando de pássaros voando. Cada um percebe o conjunto de parceiros e daqui a pouco eles começam a formar, né? Criar formações de fato em voo, né? Começa a ter realmente um bando, uma série de cardumes, né? Eles começam a definir um padrão de voo quando a gente começa a deixar a simulação rodar por um tempo. Então é bem legal. Aqui nesse caso é uma simulação 3D. Dá para fazer também implementação aqui, principalmente em 2D. Eu acho que 3D dá um pouco mais de trabalho. No Love 2D a gente não tem muito suporte, mas é bem interessante também. Essa daqui, deixa eu ver. Eu não sei quais são os comportamentos nesse caso aqui. Parece que eles estão fugindo, que o verde está fugindo ao mesmo tempo e os outros estão tentando emboscá-lo, mas eu não entendi bem. Múltipla perseguição, né? Só que quando eles encontram, quando eles pegam, né, o personagem, ele some, o vermelhinho some. Aí nesse caso, a gente percebe que é o pursuit e não a busca, né? A gente percebe que a partir de um certo ponto, os NPCs, olha lá, ele se direciona para onde ele está indo, ó. Esse daqui tá percebendo que ele está indo lá para frente, ó, ele está tentando emboscar, né? Ele não está perseguindo simplesmente o verdinho, ele está tentando emboscar, ele está tentando chegar na frente, né? E emboscar ele ali. Deixa eu ver esse, que parece uma corrida. É aparentemente uma corrida low speed turn, onde todos os personagens meio que se identificam, né? Cada um identifica o outro e eles estão indo em uma mesma direção com a mesma velocidade. Deixa eu ver outro, mais interessante. Esse daqui é um personagem andando pelo que parece aleatoriamente. Aumentando a velocidade, eu acho que ele está aumentando sempre. Ah, não, tem um limite. Estabeleceu um limite de 5 aqui. Pelo jeito ele vai andar em linha reta agora. É. Depois de um certo momento ele começa a andar em linha reta o tempo todo. Isso daqui é demonstrando como a gente poderia fazer um joguinho de corrida com obstáculo, né? Então a gente percebe que aí fica um pouco mais complexo. Esses vetores aqui que não são bem vetores, não, mas são como se fossem anteninhas de percepção, elas estão percebendo o ambiente e fazendo o personagem criar algumas curvas. Ele não consegue fazer todas as curvas, e aí em alguns casos ele acaba esbarrando, aí quando ele esbarra a simulação reinicia. Ele fica evitando as colisões, ó, na corrida e fazendo as curvas aqui, conseguindo perceber o ambiente, que é bem mais complexo. Esse daqui é demonstrando uma partida de futebol, ó. A gente percebe que os personagens estão querendo fazer os gols, ó. O vermelho faz gol aqui embaixo e o azul faz lá em cima. E eles ficam perseguindo a bola, que é esse outro elemento verde aqui, mas que não tem vida própria, né? Ele simplesmente é manipulado pelos personagens. Demonstrando como esses comportamentos simples, os azuis fizeram gol contra. Ah, na verdade não, os azuis estão ganhando. Na verdade só teve gol contra, né? Os vermelhos fizeram dois gols contras, por isso que os azuis estão com dois. E o azul agora também fizeram dois gols contras. Gols contra, né? Por isso que o vermelho tá com três agora.
Só rola gol contra. Então, assim, é bem primitivo, né? Jogos mais famosos como FIFA, Manage, o Football Management, né? O FM, eles usam isso daqui. Outros jogos também de simulação usam isso daqui com muito mais bem elaborado do que o que está representado aqui. Deixa eu ver se tem mais. Aqui volta para o começo. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, né, do que é possível fazer com esses comportamentos de direção, a gente viu que não são complexas as implementações, né? É óbvio que nesses casos aqui, esses comportamentos são um pouco mais elaborados, eles acabam precisando aí também de uma implementação um pouco mais cuidadosa e complexa, mas nada demais, né? Se a gente for progredindo aos poucos, dá para chegar em resultados como esses, assim, sem muita dificuldade. Então, na aula de hoje, a gente vai ver esses 5 comportamentos aqui, eu vou apresentá-los para vocês. Dessa vez eu não vou implementar, não vou cobrar também que vocês façam as versões, mas recomendo, se vocês curtiram, se vocês gostaram aí desse assunto, né, que vocês também implementem ou tentem colocar esses comportamentos dentro dos jogos de vocês. Então, esse daqui é o comportamento de evitar obstáculo, né, obstacle avoidance. Este comportamento, né, é uma maneira útil para os agentes evitarem a colisão com os obstáculos e outros agentes. Então, a gente viu em algumas simulações ali os objetos tentando evitar obstáculos, né? Tanto com outros objetos, né? Outros voids, né? Veículos, e também com elementos da parede, outros obstáculos. Então, pode ser bem interessante. Também não deve ser confundido com o comportamento de fuga, é diferente, tá? O fuga ele está fugindo de um personagem que supostamente está indo em direção a ele ou está perseguindo, né? Evitar obstáculo não, ele está indo em uma direção, ele identifica um obstáculo e aí muda de direção. Então ele tem que passar por esse processo de identificação também. A gente viu em alguns casos ali que eh, na implementação existe como se fossem uns vetores que fazem curvas, né? Em alguns que são retos. Então aquilo serve para identificação de obstáculo, né? Em alguns casos a gente viu como se fosse um retângulozinho projetado para frente, né? Então ali ele identifica como se fosse a visão do personagem percebendo o obstáculo, né? Se tiver colisão com algum obstáculo, quer dizer que ele está se aproximando, está muito perto, né? Então é interessante. E aí, no caso de identificação de obstáculo, ele vai fazer com que o agente, né, o veículo, ele se afaste desse determinado local para evitar justamente a colisão. A prevenção de obstáculos só age quando um obstáculo próximo fica diretamente em frente ao personagem. Isso daqui não é sempre verdade, depende de como a percepção do personagem é implementada, tá? É, no exemplo que eu falei, a gente tem algumas simulações ali, né, no OpenStreet, que os veículos eles têm esse tipo de visão aqui, né? Então, naquela primeira simulação, como se fosse um retângulo aqui. Então, quando ele identifica, opa, que tem um círculo aqui, ele identificou que tem uma colisão. Então, provavelmente, ele vai desejar ter essa diferença aqui, esse vetor, né, vai fazer com que ele, na velocidade dele que é para frente, aplique essa força para ele ir para o lado, né, ou alguma coisa nesse sentido. Em contrapartida, como eu falei, né, pode existir outras formas de visão do personagem. Ele pode ter essa visão assim, ou às vezes um semicírculo, ou o personagem pode ter a visão de tudo que está ao seu redor. Então, se alguma coisa tiver aqui, ele já identifica isso como uma colisão, tá? Cada uma delas tem os seus desafios, né? Isso daqui já seria uma colisão, a parte que está dentro do campo de visão dele. Então, provavelmente poderia fazer ele mudar de direção, né? Ir para outro lado, se ele não já estiver indo. Então, tem esses detalhes aí, né? Que aqui, botando para simplificar, né, a prevenção de obstáculos só age quando o obstáculo próximo fica diretamente em frente ao personagem. É mais parecido com o que a gente tinha feito na última aula, no comportamento errante. A gente projetou na frente do nosso personagem um vetor, né, que tinha a ver com a velocidade dele. E aqui em cima a gente tinha projetado um círculo, né, tendo esse final do vetor como centro. Então isso daqui também poderia ser um tipo de visão, né? Ele poderia ver o que tivesse na frente dele dentro desse círculo, seria outra forma de projetar. Ou ele poderia ver apenas o vetor. Então, se alguma coisa tivesse aqui, ele não ia enxergar, mas se tivesse aqui, opa,
já colidiu com esse vetor aqui, ele poderia mudar de direção, né? Ele poderia ir para outro local. Então, como eu disse, isso depende bastante de como a gente está querendo implementar a nossa percepção do ambiente, a percepção que o agente vai ter do ambiente, né? Então, aqui um exemplo, né, de como isso poderia ser feito. Aqui, por exemplo, ele está colidindo com dois personagens, né, supostamente, mas ele está pegando o que está mais perto. É uma outra forma também. Ele pode colidir com vários personagens, mas o ideal seria ele evitar o que está próximo, né, o que está mais perto, que ele vai colidir primeiro. Nesse caso é o B, ó. Então ele calculou aqui a diferença de posição. Então, ó, esse vetor vermelho significa que seria o caminho para onde ele quer chegar, né? Fazendo aquelas continhas que a gente fez, né? A posição atual menos a posição do obstáculo, a gente encontra esses valores. Aqui alguns outros comentários. Esse comportamento é uma maneira útil, né, para agentes evitarem a colisão com obstáculos e outros agentes. Os obstáculos à frente do personagem são analisados e os mais próximos, né, que tiver mais ameaçador, é selecionado, no sentido de esse é o que está contando, né, para que ele calcule a sua nova rota. E o resultado disso é fazer o agente desviar. Esse vetor vermelho aqui, ó, na diagonal, é aquele vetor de direção desejada, né, que a gente viu na aula passada. Só que agora ele não está avaliando em relação a outro agente. Poderia ser também outro agente, né, para evitar que colidisse, mas ele está, nesse caso, calculando em relação à posição, né, e à área desse obstáculo B aqui. Aqui uma outra forma de implementar, ó, como se a visão dele fosse uma escala do vetor velocidade, é a mesma coisa, né? Então, como esse obstáculo B aqui e o C colidiram, né? Eles estão no campo de visão desse personagem. Então, esse personagem ele vai tentar evitar, nesse caso, com base nesse que está mais próximo aqui, né? Então, ele vai tentar um pouquinho para a direita, né? De repente, se ele for muito para a direita, ele já pode tentar colidir com o A aqui. Então, ele vai tentando fazer esse ajuste. Os comportamentos de desvio de colisão não são algoritmo de busca de caminho. É a questão de busca de caminho, né? Busca de melhor caminho, algoritmos de Dijkstra, a estrela, aí são outras coisas, né? São para criar, é, encontrar caminhos dentro de um mapa feito na forma de uma matriz, tá? Mas não é o caso aqui. Eles são, nesse caso, né? Eles são calculados utilizando o comportamento de direção mesmo. Esse comportamento fará com que os personagens se movam pelo ambiente, evitando os obstáculos e eventualmente encontrando uma rota entre eles. A gente viu lá no exemplo da corrida, né? Que tinha um carrinho lá que ele percebia o ambiente. Aquele era um pouco mais complexo, ele tinha vários vetores aparentemente, não sei como foi implementado. E ele encontrava alguns caminhos, né? A gente viu também naquela primeira simulação é, tem vários perseguindo um só. Ele encontra caminhos através do obstáculo, tentando chegar no seu alvo, no seu objetivo, sem que os outros NPCs consigam interromper, né? Consigam capturá-lo primeiro. Essa ideia não funciona muito bem quando a gente tem um obstáculo na forma de L ou na forma de T, por exemplo. Por quê, né? Isso daqui aí começa a vir algumas complicações, né? Se a gente tem o nosso NPC aqui e ele tem essa percepção à frente dele, beleza. Quando tem um obstáculo aqui, ele consegue encontrar que o caminho para cá seria o melhor. Mas quando a gente tem essa visão aqui dele e de repente a gente tem um obstáculo assim, ó, ele fica meio que sem saber se o cálculo é para lá ou para cá, né? Então, a gente via lá no carrinho que em alguns casos, quando a gente rodava aqui o exemplo do carrinho, ele acabava colidindo, né? Ele não conseguia encontrar um caminho adequado e acabava colidindo. Ele desvia, beleza, aí opa, encontrou outro, aí ele vai. Quando ele não consegue fazer muito bem a curva, ele acaba colidindo. Nesse caso, ele está conseguindo. A gente percebe que ele freia, né? O frear é o quê? Tá tendo uma velocidade contrária que faz ele desacelerar. Ele está indo para frente, e de repente ele encontrou um obstáculo que está de frente para ele, aí ele para, né? Ele vai freando, né? E essa frenagem é simplesmente parar a aceleração. Aqui a gente percebe que ele está desviando bem, né? Só porque a gente queria ver
o comportamento. Olha lá. Aí ele tocou e na simulação ele para. No nosso caso aqui é a mesma coisa, né? É como ele está indo, né? Supostamente aqui nessa direção e ele percebeu que tem um obstáculo na frente, talvez o vetor de direção desejada fosse para esse caminho, né? Então ele vai chegando, 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 de repente ele para. Poderia parar aqui, né? Se ele tiver implementado só esses movimentos para frente. Ou, do jeito que a gente implementou, ele poderia voltar de ré, né? Dependendo do ponto de vista que a gente esteja observando o NPC. A implementação, né, desse método, desse comportamento. Para que a gente evite os obstáculos, o primeiro passo é fazer com que eles sejam percebidos, como eu falei. Essa percepção pode ser implementada de várias formas, como eu disse. Na aula passada eu já dei uma sugestão, né, na implementação do errante, né, mas existem diversas outras. Os únicos obstáculos que a gente deve se preocupar são que estão à sua frente e bloqueiam diretamente a rota. Então a gente não, por mais que o personagem veja, né, ele perceba o obstáculo que está à frente, mas que está mais longe, mais distante, ele não tem que fazer nada em relação a esse obstáculo. O ideal é ele calcular, né, sua nova rota com os obstáculos que estão imediatamente na frente dele, os que estão mais próximos, né? Para identificar a direção que o agente enxerga, podemos utilizar o vetor de velocidade, esse daqui eu falei, né? Para criar o vetor à frente, como eu tinha comentado. E esse vetor à frente, ou a visão, deve possuir um comprimento maior, para ele ter uma visão maior, né? Então, geralmente, o que a gente faz opa, se a gente quiser usar apenas o vetor, né? Ele tem a velocidade aqui, a gente faz uma escala da velocidade, né? Para ficar aqui uma visão um pouco maior, ele perceber mais coisas do que apenas a velocidade dele. Por quê? Porque geralmente a gente limita o tamanho, né, do vetor de velocidade, para que ele não atinja velocidades muito altas dentro da simulação. Aqui eu coloquei um exemplo, né? A ideia dessa visão aqui seria esse vetor esticado com base na velocidade. Então aqui um exemplo, né? Tem o vetor verde aqui que é a velocidade, esse vetor ahead aqui, vetor à frente, né? Seria a visão dele, ou seja, multiplicando aqui a velocidade. Aqui só um exemplo de como poderia fazer isso, né? Normalizando a velocidade para ficar igual a 1 e multiplicando pelo tamanho da visão. E aí somando com a posição dele para fazer aquele deslocamento que a gente tinha encontrado até um errinho na aula passada e acabei corrigindo. Quanto maior a visão, né, esse max visão aqui, eu coloquei como constante, né, no slide anterior, mais cedo a gente começa a perceber e desviar de um obstáculo. Então aqui tem dois NPCs em vermelho, um que tem uma visão um pouco mais curta, né, e o outro tem uma visão mais longa. Então esse que está aqui da direita, ele percebe o obstáculo, né, quando ele está bem mais longe. Então ele já começa a desviar bem mais longe, né, fazendo essa trajetória aqui. Já esse da esquerda, ele tem uma visão um pouco mais curta, né? Então, ele vai fazer a curva, mas ele vai passar mais tangente aqui a esse círculo, né? De repente, pode não ter uma coisa melhor do que a outra, né? Depende do que a gente está querendo implementar no jogo que a gente está fazendo. De repente, os dois também podem fazer parte, né? Ou até mesmo de um mesmo personagem, né? De acordo com os atributos, de acordo com o terreno. Ele pode ter uma percepção melhor ou maior de acordo as condições climáticas. De repente tá tendo uma névoa, né? Por onde ele está andando e ele não consegue perceber muito bem à sua frente, a visão fica um pouco limitada. Então, tem essas questões aí que a gente pode colocar. Para saber se o agente está vendo o obstáculo, podemos verificar se o vetor visão está dentro da esfera do obstáculo. Isso é uma forma bem simples de fazer, né? Faremos isso comparando a distância entre o final do vetor e o centro da esfera. Se a distância for menor ou igual ao raio da esfera, o vetor estará dentro da esfera e uma colisão foi encontrada. Isso daqui é para aquele desvio que eu falei, né? A gente encontrou aqui, ó, nesse caso o da esquerda, ele não tem a distância, né, entre o vetor e o centro da esfera é maior do que o raio, né? Então D maior que R aqui. Logo não está tendo colisão nenhuma, ele pode continuar seguindo seu caminho normalmente. Já esse de baixo aqui, ó,
o vetor, a distância é menor do que o raio, ou seja, está tendo uma colisão. Então, se é menor do que o raio, a gente já tem esse vetor roxinho aqui dando a direção de para onde ele deve ir. Então, é só aplicar essa força em relação à velocidade para ele fazer esse movimento de curva, né? Desviando desse círculo. A força de desvio, né, que é essa força que vai ser calculada, deve empurrar o agente para longe do obstáculo, permitindo que ele desvie. A direção dessa força é formada usando o centro da esfera e o vetor de visão, justamente o que eu falei aqui, né, esse vetor representado em roxo aqui. Aqui é o cálculo, força de desvio, ou a gente chamava de força de direção, né, nos exemplos anteriores, seria a visão do NPC menos o centro do obstáculo. E aí a gente calcula aqui essa força de desvio e aplica uma força máxima limitante. Ou, no caso, em vez de a gente aplicar uma força máxima, a gente poderia setar, né, para no máximo ter aquela força como a gente fez na aula passada em relação à velocidade e à força. Aqui o resultado disso, né? Esse vetor em laranja seria a nova rota calculada a partir da aplicação desse vetor vermelho em cima desse rosinha aqui. Existem alguns problemas, né, quando a gente utiliza esse método mais simples, né, trabalhando apenas com esse vetorzinho aqui, que é a não percepção, de repente, de obstáculos que estão muito próximos, né? Então, o que muitos jogos às vezes fazem é implementar mais de um vetor representando a visão. Então, tem um mais longo para perceber personagens um pouco mais distantes e um segundo, um pouco esse representado em laranja aqui, um vermelho mais claro, a Red 2 para representar obstáculos que estejam mais próximos, né? Para não permitir que esse tipo de coisa aconteça aqui, de o NPC chocar com o obstáculo. A gente poderia colocar até um terceiro vetor, uma sugestão, né? A gente viu que lá no do carrinho existem vários vetores, né, de percepção, tá? Então, não existe limitação, né? A gente pode utilizar inclusive a criatividade também para buscar outras soluções para esses problemas. Aqui deixei como sugestão, tá? Mas eu não vou cobrar isso, implementar a sua versão deste comportamento, corrigindo o problema mencionado no slide anterior. Então eu já dei meio que a sugestão, né? Em vez de trabalhar apenas com um vetor de visualização, trabalhar com mais de um vetor. Inclusive esse vetor, ele pode ter diferentes ângulos, tá? Em vez de fazer com que todos os vetores estejam posicionados no mesmo ângulo, a gente pode bolar uma ideia de, opa, vai ter aqui mais ou menos um determinado ângulo aqui, e eu crio uma visão um pouco mais ampla para o meu personagem. E ele vai conseguir perceber o ambiente muito melhor, né? Ou eu posso simplesmente fazer um deslocamento. Então, ter esse aqui, eu posso fazer uma translação aqui do vetor e ele perceber o ambiente dessa forma. Também poderia ser uma outra alternativa, né? Ele poderia ter percepção aqui de lado, lateral, né? Então dá para a gente implementar esse método de diversas maneiras. Path following, né, ou seguindo o caminho, é aquele que eu mostrei, né, que parecia uma multidão de veículos andando como se fosse seguindo uma linha vermelha. Também é um comportamento bem interessante, né? Então, eles, como se fosse seguindo o caminho mesmo, né? O nome já diz tudo, seguir caminho. Então, permite que o agente siga por uma determinada estrada, né? Como se fosse um corredor ou um túnel mesmo, né? Aqui uma observação, né? Que isso é diferente de forçar o agente a andar exatamente nesse caminho. A gente não quer que o veículo ande exatamente pela linha vermelha. Ele vai andar seguindo a orientação da linha vermelha, né? Lá na simulação a gente viu, os NPCs, eles não andavam exatamente em cima da linha vermelha. A linha vermelha era apenas uma direção para eles, ó. A gente percebe quando olha aqui de fora, ó, que eles estão seguindo, né, pela linha, mas não exatamente andando apenas em cima da linha, né? Então eles sempre ficam próximos ali do caminho, desviando, né? Quer dizer, nesse caso eu acho que não tem tanto a ideia do desvio aqui, mas ele desvia do obstáculo, né? Esse círculo aqui maior, mas eles estão aqui sempre se orientando em relação a essa linha vermelha. Quando chega no final, ó, ele volta, faz a curva e continua andando novamente. Então a ideia desse comportamento é essa, né? Não é seguir exatamente em cima da linha especificada, mas seguindo mais ou menos aquele caminho.
Esse comportamento destina-se a produzir movimento, como pessoas, né, se deslocando em uma estrada, em um corredor, como eu falei. Os caminhos individuais permanecem próximos e muitas vezes paralelos à linha central do corredor, mas são livres para se desviar um pouco da linha central. Então, como eu disse, né, dá para a gente juntar os comportamentos de direção. Dá para fazer um veículo andar por esse caminho e, ao mesmo tempo, implementar aquela desvio de obstáculo que a gente viu na simulação. Dá para colocar também um comportamento de fuga, de repente, né? O cara está fugindo, ele pode ter um comportamento principal, né, que é o seguir o caminho, mas de repente ele pode fugir se ele encontrar se ele perceber, né, algum outro veículo perigoso para ele por perto, alguma coisa assim. Então, dá para a gente fazer essas composições que aí cada vez fica mais interessante quando a gente começa a juntar esses diferentes comportamentos. Um caminho pode ser definido como um conjunto de pontos. Geralmente eu gosto de fazer assim, tá? Um conjunto de pontos ou nós conectados, é, através de uma. E aí no final das contas, se a gente juntar linhas entre esses pontos, vai dar aquela ideia lá, né? De ter uma linha vermelha, né? Por exemplo, eu tenho esses pontos aqui, e aí eu traço essa ideia aqui, ó, quando eu junto esses pontos. Aí o meu NPC, ele vai começar seguindo esse ponto. Depois que ele seguiu esse ponto, o próximo passo é seguir o próximo ponto aqui. Então ele vai se guiando por esse caminho. Quando ele seguir esse, ele vai ir em direção àquele lá. Quando ele chegar aqui, ele vai em direção a esse aqui. Quando ele chegar aqui, eu posso voltar para o começo, ó, e ir direto para o inicial, ou ele simplesmente pode estar aqui, ó, e ir em direção ao anterior, né? Voltar fazendo o trajeto. Então ele vai vir por aqui, opa, chegou aqui, depois vai para esse, depois vai para esse. Pode ficar indo e voltando aí o tempo todo. Como eu disse, né? Não tem muito certo ou errado, depende muito do que a gente quer representar. Embora as curvas também possam ser utilizadas para descrever um caminho, pontos e linhas retas são mais fáceis de manipular e produzem quase o mesmo resultado. É como eu falei, né? Eu gosto de utilizar essa sequência de pontos para quando eu quero fazer esse tipo de coisa, do que utilizar uma curva, que é mais complexo, né, de você fazer identificar pontos na curva. Isso leva a cálculos matemáticos um pouco mais difíceis, tá? Então eu prefiro simplesmente um pontinho ali tracejando o caminho, tá? Então, por exemplo, se eu precisasse, né, representar um caminho através dessa curva aqui, eu faria isso, eu discretizava essa linha, essa curva em alguns pontos e aí quando a gente visse, né, na simulação ou no jogo, ia parecer realmente que ele estava seguindo essa curva aqui. Não tem muita diferença, não. Alguns detalhes, né, sobre o Path Following. Para caminhar pelo caminho definido, a gente deve se mover de nó em nó até chegar ao último ponto do vetor. Foi aquilo que eu demonstrei ali no Jamboard, né? Todos os pontos do caminho podem ser vistos como um destino. Então, é como se fosse o comportamento de busca, gente, né? Então, no primeiro momento, ó, ele está buscando esse ponto aqui, né? Então eu tenho esses pontos aqui todos em um vetor. Ele está buscando esse ponto. Quando ele atingiu esse ponto, ele vai para o próximo. Então agora ele está buscando esse ponto, né? Esse é o próximo alvo. Então quando ele chega nesse ponto, ele vai para o próximo e assim por diante. Aí chegou no próximo, ele pode voltar para esse, voltar para esse, voltar para esse, depois ficar indo e voltando o tempo todo, né? E outra, como é que eu sei que ele atingiu o ponto? Não necessariamente ele precisa encostar aqui nesse ponto, né? Eu posso definir um raio. Opa, se ele estiver dentro desse raio aqui, ele já pode ir para o próximo, né? E aqui é a mesma coisa, né? E aqui é a mesma coisa. Quanto mais amplo é esse raio, mais suave vai ser essa curva, né? Se eu defino um raio muito pequeno, quer dizer que ele vai ter que chegar bem perto do ponto. Se não tiver raio nenhum, né? Aí ele vai ter que tocar exatamente no ponto até ir para o próximo destino. Então, como eu disse também, não tem certo ou errado, depende do que a gente quer implementar. Ou a gente busca o ponto atual até que seja alcançado, então o próximo ponto do caminho se torna o atual e assim por diante. Como vimos anteriormente, as forças de direção são recalculadas a cada atualização, portanto, a transição de um nó para outro será bem suave, como eu falei, né? Então, aqui na linha tracejada, ó, a gente tem a ideia do que seria esse comportamento. A gente tem esse carrinho vermelho, ele está andando na direção verde, né, que é a velocidade, só que ele está fazendo a busca em relação a esse primeiro ponto aqui do vetor, né, da tabela.
implementada em Lua. Então, o comportamento desejado dele, esse azulzinho, né, vai fazer ele fazer essa curva aqui, passando pela linha tracejada. Opa, encontrou o ponto. Agora, o próximo alvo é esse do meio, né? Então, ele está indo aqui para essa direção, mas aí já recalcula, pega esse do meio e aí vai fazendo essa curva, né? Então, parece uma movimentação bem suave. Aqui eu coloquei um exemplo, né, ainda sem utilizar a classe vector, só dos pontos. Ó. Então tem um primeiro ponto aqui que fica na posição x40, y120. Um segundo ponto na posição x200, y70, né? Então poderia fazer esse esquema aqui, todos dentro de uma tabela que eu estou chamando de caminho, né? Como eu disse, eu gosto de fazer essa coisa, dessa forma. Aqui uma variável no atual só para controlar o índice. Então, no primeiro momento seria esse ponto aqui que ele está buscando, depois vai ser esse, depois vai ser esse, e assim por diante, né? Aqui o raio, né, como eu disse, ele não precisa encostar especificamente no ponto, ele pode ficar tão próximo a ponto de estar aqui nessa distância 15. Se ele estiver na distância 15, eu já vou para o próximo ponto. Aí aqui eu estou verificando, né, se existe um caminho. Então, se existe o caminho, eu faço com que o alvo dele seja o nó atual do meu caminho. E aí ele calcula a distância a cada frame para verificar se a posição do NPC é menor ou igual à posição do alvo, né? Então, se for menor ou igual aqui, né, a esse raio que eu defini de 15, ele já, opa, atualiza o nó atual, né? Então, ele já vai para o próximo. Opa, aqui embaixo, desculpa. Ele já vai para o próximo. Nó atual é igual a nó atual mais um. Então ele já vai buscar o próximo aqui. Depois o próximo, depois o próximo. Chegou aqui no final, de repente eu posso fazer ele voltar aqui para o começo. Ou eu poderia, né, implementar uma verificação para ele voltar aqui, né, na direção inversa. Tá? A ideia de suavização do movimento, como eu falei, né? Naquele lá eu fiz um raio de 15, então ele tem que ficar bem próximo, né? Quanto menor for o raio, menos suave, digamos assim, vai ser a movimentação dele, né? Ele vai fazer curvas um pouco mais bruscas. Nesse caso aqui, ele botou um raio de 50, né? Então ele faz a curva mais suave, porque ele não precisa chegar tão perto do ponto definido. Aqui uma sugestão de atividade, né? Mas que eu não vou cobrar. Faça o agente buscar. Então aqui seria ou o seeking, a reaving ou o pursuit, um móvel, né? Caso a distância para esse móvel seja maior que 150, faça o agente andar por um caminho pré-determinado. Então aqui a ideia seria, né, de fazer dois NPCs, um que foge ou errante e o outro que faz uma busca ou a perseguição. E se o primeiro tiver uma distância maior que 150, faça ele seguir um caminho. Seria, por exemplo, num jogo em que a gente tem um guarda, ele fica vigiando um perímetro, né? Então ele vai de um ponto ao outro, ele vai e volta, ele está vigiando ali. E aí, de repente, ele sabe que tem alguns inimigos, né? Se o inimigo tiver com a distância menor que 150, ele sai daquele caminho que ele está fazendo e ele vai perseguir o inimigo, né? Então ele pode perseguir o inimigo até um tempo, né? E quando a distância for maior que 150, ele pode voltar para o caminho que ele estava fazendo. Isso aqui é só um exemplo do que a gente poderia implementar dentro da dinâmica de um jogo para fazer a aplicação desse comportamento de direção. Agora é o comportamento de seguir um muro ou seguir a parede, né? O wall following. Também é um comportamento interessante. Geralmente esse comportamento ele é implementado quando a gente tem é, vários veículos, né, andando em uma espécie de local fechado ou que tem apenas uma área de saída, né? Então eles estariam se guiando por uma determinada parede até evitando os obstáculos naturalmente, até encontrar uma determinada saída, né, de um labirinto, por exemplo, alguma coisa assim. Ela é uma variação, né? Uma das variações do seguindo o caminho e desviando de obstáculos, tá? Então, basicamente, a matemática envolvida para a gente implementar os comportamentos de seguir caminho e desviando obstáculo vão servir para a gente implementar esse wall following aqui, esse seguindo a parede. O objetivo desse comportamento, como eu falei, é fazer com que o agente evite colidir com as paredes que os rodeiam e que, ao invés disso, tenha a habilidade de seguir paralelamente a elas, né? Então, ele não colide com a parede, mas ele está se guiando pela parede, digamos assim. A ideia é aproximar-se de uma parede ou outra superfície ou caminho e, em seguida, manter-se um certo deslocamento em relação a ela. Aqui está uma representação visual que eu tirei lá do artigo do próprio Craig Reynolds,
Ah, a gente tem aqui o verdinho, os verdinhos, né, fazendo o comportamento de evitar obstáculos. Então, a gente percebe aqui que esse que eu estou passando o mouse aqui, ele ia colidir com a parede, ele calculou a distância e aí ele vai mudar a rota dele. E esse wall following seria o rosinha aqui, ó. Então ele está seguindo pela parede, né? Ele está seguindo o caminho, fazendo as curvas de acordo com, digamos assim, a forma da parede, né? Então seriam parecidos os comportamentos, mas no final das contas o resultado vai ser um pouquinho diferente. Esse daqui vai ficar aleatoriamente batendo, não, desviando, né, de cada uma das paredes em cada momento, e esse daqui vai parecer estar se movimentando muito mais suave, né? Meio que entendendo a posição das paredes e seguindo a sua trajetória. Implementação. No comportamento desviar de obstáculo, a gente implementou o vetor visão, né? Como eu disse, tem várias formas de implementar esse visão. No caso do wall following, a gente vai precisar de uma visão um pouco mais sofisticada, né? Não é visão, é como se fosse uma percepção. Para esse comportamento, como eu falei, esse vetor é chamado de antenas, né? Então, essa visão um pouco mais sofisticada, parecida com o que eu tinha feito aqui, ó, parecendo com o que eu tinha feito aqui, né? Seria o ideal, tá? Então, isso daqui a gente poderia chamar de antenas, né? Até nesse caso aqui que eu representei, né? Pode até ser melhor para ele conseguir detectar paredes próximas e conseguir se guiar de acordo com essas paredes. Então, geralmente na literatura não chama de visão para esse caso de vetor, né? Chama de antenas, como se fosse uma antena de uma barata, de uma formiga que percebe o ambiente, né? Quando uma das antenas penetra, né, em uma parede, devemos calcular a força de direção e fazer o desvio. A ideia é basicamente a mesma, né, de obstáculos. A gente multiplica a profundidade de penetração da antena na parede pelo vetor normal da parede, e essa força fará com que o agente desvie da parede. É basicamente isso daqui que está acontecendo. A gente tem esses vetores aqui, ó. Ele tem esse vetor aqui, uma antena maior, e tem outras duas menores, né? E aí, quando uma antena penetrou na parede, ele calcula aqui a sua distância em relação ao vetor normal, e essa força justamente é calculada. E aí ele vai fazer esse desvio, né? E isso vai fazer com que ele continue andando como se fosse se guiando pela parede, evitando que ele entre, né? Ou que ele se choque com a parede. Tá? Então, como eu disse, se por acaso vocês tivessem implementado os métodos de perseguir o caminho e de evitar obstáculos, o de seguir uma parede não seria difícil de implementar. Aqui uma sugestão de atividade, né? Modificar o código para que o agente não passe por cima das paredes, né? Ou seja, modificar os códigos anteriores, principalmente o de seguir o caminho e de evitar obstáculo. Aqui o contentment, ou seja, comportamento de contenção, né? Também é um desdobramento do comportamento de seguir caminho. Então, como eu disse, né? Esses comportamentos que são um pouco mais elaborados, eles acabam sendo desdobramentos dos comportamentos anteriores, né? Até daqueles mais básicos. A implementação é muito parecida com o comportamento de seguir parede que a gente viu anteriormente. Ele restringe o movimento do veículo, né, a uma determinada região específica, né? Ele fica contido. Ou seja, enquanto no de evitar parede a gente tinha, né, os indivíduos andando em um local como se fosse uma caverna ou um labirinto, né, se guiando por ela, esse de contenção seria é, a mesma ideia, só que ao invés de um local que eles pudessem andar livremente, seria como se fosse um aquário, um local fechado, alguma coisa assim. Mas a ideia é justamente a mesma, né? Inclusive o cálculo é exatamente igual. A gente implementa essas antenas aqui, calcula a força de direção, né, a partir desse ponto de penetração e o vetor normal da parede, e aí consegue recalcular a posição, a movimentação, eu digo, né, dos veículos, né? Então, essa implementação aqui fica parecendo como se fosse um conjunto de peixes em um aquário, né? Inclusive, a gente pode fazer isso para evitar, por exemplo, que o nosso NPC saia da tela, né? Como se a tela fosse o objeto de contenção, fosse as paredes, né? Então, pode ser interessante. A implementação, né, faz com que a gente preveja a posição futura do nosso personagem, baseado naquela ideia de visão ou antena, depende de como a gente queira implementar.
Se estiver dentro da região permitida, nenhuma direção corretiva é calculada, né? Então ele pode fazer o comportamento. Por exemplo, o errante, ele fica andando aleatoriamente, mas de repente, se ele encontrar alguma, se ele, se a antena ou a visão dele estiver fora da área da tela, a gente poderia fazer ele recalcular a sua rota, né? E depois voltar para o comportamento errante. Caso contrário, a direção é calculada, fazendo com que o agente não saia da região permitida. Então também pode ser bem interessante a implementação desse comportamento, né, baseado nos anteriores que a gente viu. Uma sugestão de atividade em relação ao contentment é modificar o código do comportamento de seguir a parede para que seu agente não saia de um determinado local. Poderia ser o errante, poderia ser o de busca e o de fuga, né? Fazer eles ficarem dentro de um local, um perseguindo o outro. Aqui é o Flow Field Following, em alguns artigos eles chamam de FFF, né? É o comportamento de seguir um caminho de fluxo, né? Que pode fornecer uma ferramenta útil, né? Para direcionar uma série de movimentos de personagens, né? Dentro de um... É bastante utilizado em jogos, para simular multidões. é, no cinema também foi bastante utilizado, quando tem aqueles exércitos e tal, e os animadores não podem fazer um por um, né? Então eles implementam basicamente utilizando essa ideia de comportamento de fluxo, né? Como se fosse um campo de fluxo definido ali por vários veículos, vários NPCs. Pode ser bem útil, né, para algumas equipes de desenvolvimento de jogos, como eu falei, né, sem programação individual, né? Basicamente todos ali meio que se percebem, né, e pode ser utilizado diretamente pela equipe de arte. Então, a ideia desse comportamento de fluxo aqui é que a gente define como se fosse um campo vetorial, né, onde já tem os fluxos definidos, né? Então, aí na imagem, também retirada do artigo principal do Craig Reynolds, a gente teria, né, um campo, e nesse campo existem vários vetores em marrom representando as forças de fluxo, né, como se fosse representando, por exemplo, a movimentação que os personagens têm que fazer ou o caminho que ele tem que andar, baseado nisso. E aí aqui a gente tem o vetor de velocidade. O vetor de velocidade é o verdinho, ele vai calcular agora a sua força desejada, que é esse S, né, que está em vermelho aqui, baseado na posição desse vetorzinho marrom, né? Esse vetorzinho cor de terra aí. Então ele vai se comportar como se fosse no fluxo, né? Por exemplo, digamos que a gente quisesse fazer um rio, né? E fazer a programação de um rio seria complicado. A gente poderia fazer de outras formas também, né? A gente viu de contenção, de seguir parede, poderiam ser utilizados nessa ideia. Mas esse campo de fluxo poderia ser interessante também. Então eu defino uma área ali, né? Que tem uma série de vetores já indicando o fluxo de onde os personagens vão andar ou vão trafegar, né? E aí eles se direcionariam, se movimentariam de acordo com esse campo de fluxo. Aí eu poderia botar um personagem, poderia botar vários personagens, né? Claro que cada um tendo uma direção, eles vão ter um comportamento ligeiramente diferente, mas que no final das contas vão parecer que estão todos indo para o mesmo caminho. E a gente pode juntar, pode botar o evitar obstáculo, né? Fazer toda aquela composição que eu já comentei para vocês. Comentei com vocês. O campo de fluxo ele define o mapeamento de um local no espaço e pode ser estático ou dinâmico, né? Esse campo de fluxo é interessante porque a gente pode definir ele uma vez e não mudar mais, ou de repente ele pode ser dinâmico, de tempos em tempos ele pode ficar mudando, eu posso recalcular, pode ser gerado aleatoriamente, né? Poderia ser representação do vento, que muda de tempos em tempos, né? Então pode ser interessante. Aqui há uma outra representação, né? Como ficaria, a gente definiria como se fosse uma matriz de campos de fluxo, né? De vetores de direção, estipulando o posicionamento aqui. E aí, com base, né, na posição que ele estivesse em relação a esse, em relação, oi, pai, em relação a um dos campos de fluxo, ele vai recalcular a sua rota. Parece. Deixa eu atualizar a página aqui. Opa, olha que coisa, minha internet caiu. Não faltava muito, pessoal, para terminar
esse conteúdo. Minha internet deu uma caidinha aqui. Ainda bem que eu estou gravando com o OBS. Mas aí, então, basicamente a ideia, né, dos comportamentos de direção que a gente tinha para ver na aula de hoje eram esses. Aquele slide ali tinha mais algumas coisas falando, né, sobre o comportamento de campo de fluxo. A gente poderia definir como se fosse um campo magnético, poderia ser um campo de fluxo totalmente aleatório. Eu tinha até no começo da aula passada mostrado um slide para vocês. Um dos slides, né, tinha uma tentativa de implementação minha de um campo de fluxo aleatório, né? É, como se fosse simbolizando terrenos, né? Então, isso pode ser implementado de diversas maneiras e, como eu disse, a gente pode utilizar isso fazendo composições com outros comportamentos de direção. Os comportamentos de direção que a gente viu na aula de hoje, eles são comportamentos de direção que podem ser utilizados em mais de um veículo, mas que basicamente são utilizados principalmente em veículos únicos, digamos assim. Na próxima aula, eu vou gravar para vocês os comportamentos de direção baseado em diversos agentes no mesmo tempo, né? Onde um agente percebe o outro e se orienta com base na movimentação do outro, tá bom? Então, agora que a internet caiu aqui, eu não vou conseguir colocar esse vídeo de. Ó, parece que voltou. Deixa eu ver aqui. Não. Eu não vou conseguir colocar esse vídeo imediatamente no YouTube, né? Mas assim que a internet voltar, eu vou subir no YouTube e depois disponibilizar ele aqui no Classroom para vocês assistirem, tá bom? Então, como eu disse, né, as atividades que estão sugeridas no slide, né, esse slide 8 aqui, que é a continuação de Steering Behaviors, elas não serão cobradas, né? Mas se vocês quiserem implementar e tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. O professor, eu fiz isso daqui, achei interessante, queria te mostrar. Também para mim vai ser bastante proveitoso, tá? E quem quiser dar uma olhada lá no site, né, para baixar o OpenStream, ele é gratuito, né? Vocês podem chegar, baixar, usar e é de código-fonte aberto. Se vocês quiserem modificar, ele é escrito em C++, né? Não sei se usa, acredito que usa OpenGL, usa OpenGL, né? Então, também é uma biblioteca de código-fonte aberto aí. Pode ser interessante, quem quiser dar uma olhada no código, né? Só procurar aí com calma que vocês encontram. Tá bom, gente? Então, obrigado aí pela atenção de vocês. Se tiverem dúvidas, entre em contato. Qualquer coisa, a gente se comunica aí e a gente se vê aí na próxima aula que eu vou disponibilizar para vocês. Obrigado pela atenção e até mais.